Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de trazer o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários e não esqueça de ativar as notificações para você receber em primeira mão as informações sobre o nosso canal. Bom, hoje o nosso programa é sobre a inclusão racial no mercado financeiro e para isso eu tenho o prazer de receber o presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, ACREF, e também presidente do Centro do Imigrante, Ação de Apoio do Imigrante Refugiado, Tadeu Silva, que também é conselheiro em vários conselhos de administração, como Capitalismo Consciente, conselheiro na Pluri-BR, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Associação Brasileira de Bancos e Omniconectado, onde foi diretor executivo por 30 anos, sendo CEO por 6 anos. Tudo bem, Tadeu? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria Rita. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite aí para a gente bater um papo bem bacana hoje, né? Com certeza. E para a gente iniciar, eu vou trazer aqui algumas informações, alguns dados para vocês entenderem por que estamos trazendo esse tema aqui no nosso ADMcast. Bom, Tadeu, segundo a economista e mestre de Economia Política pela PUC-SP, Vivian Machado, ela apresentou no final de 2023, no 7º Fórum pela Visibilidade Negra no Ramo Financeiro, um estudo que ratifica a presença do racismo e da desigualdade por cor e raça no mercado de trabalho brasileiro. Fazendo um recorte para o mercado financeiro, esta afirmação, esse estudo, melhor dizendo, afirma que em 2021, dos 442 mil bancários e bancárias do país, apenas 110 mil se declararam negros ou negras, estando estes localizados nas regiões Norte e Nordeste. Mesmo movimentando cerca de 1,9 trilhão de reais por ano, a população negra ainda tem mais créditos negados do que a população branca. Trazendo esses dados, eu gostaria de saber, na sua opinião, Tadeu, como é que o senhor analisa esse preconceito racial na estrutura financeira do Brasil? É a Vivian, o nome da quem fez da pesquisadora, a pesquisa, isso. Né? É muito interessante a pesquisa que ela fez. E, na verdade, ele é um retrato da realidade do país, né, no Brasil, não só no mercado financeiro. A questão do racismo, ele é estrutural. A gente tem, desde a abolição da escravatura, todo um processo de não inclusão do negro em várias atividades. E o mercado financeiro, ele só mostra um pouco de tudo isso, ou seja, é um recorte efetivamente do que acontece. Para vocês terem uma ideia, né, a população negra é 50%, é mais que 50% da população brasileira. Então, nesta pesquisa, que tem 400 mil bancários, na verdade, a gente teria que ter aí mais de 220, um pouquinho mais que 220 mil negros incluídos nesse sistema. Então, por aí a gente vê a desigualdade. É lógico que já houve vários avanços nesse sentido, né? Se a gente olhar para trás, a gente acompanha que realmente as coisas vêm evoluindo, mas ainda num ritmo muito pequeno, né? Então, principalmente quando você olha para as estruturas de lideranças, a gente tem muito pouca liderança de negros nas instituições e principalmente mulheres, né? Então, realmente há muito que se fazer aí. E a segunda parte que você falou tem a ver com o crédito, né? Que embora eles movimentem um volume muito grande, tem aí uma negativa de crédito maior. Isso também é um reflexo do que acontece com o negro na situação de empregabilidade. Então é o que tem menos oportunidade de emprego, é o que ganha menos, então a renda do negro ele é menor. Então ele também tem menos, vamos chamar assim, score para tomar crédito. Porque ele tem menos renda e o crédito tem muito a ver com renda, né? Então menos renda. Então acaba gerando, né,
uma desigualdade econômica, isso tudo, na verdade, é um retrato da nossa situação atual. Há muito que se fazer ainda com relação a isso. E para a gente entender um pouco mais, né, sobre esse cenário, eu gostaria de pedir para você, Tadeu, para falar um pouquinho como é que é formado nesse mercado de crédito aqui no Brasil, quais foram as principais mudanças, transformações que melhoraram, né, esse setor, esse mercado para as populações mais pobres do país. Bom, vamos lá. O mercado de crédito hoje ele é composto, quer dizer, o grande tomador de crédito são as pessoas de baixa renda. Então, ele está falando aí da categoria, as classes que são pela classificação do IBGE, classe C, D e E, são os maiores tomadores de crédito, mas também são os que têm maior negativa de crédito. Então, eles são os maiores consumidores de crédito, então é o que alavanca o crédito. Então, o mercado brasileiro, principalmente o crédito é movido por pessoas físicas de baixa renda. Uhum. E aí você inclui aí as operações, que são operações de cartão de crédito, operações de crédito direto, que não é o não consignado. Nas operações de veículos, você tem aí também essa classe C, D e E, um pouco da classe média e também classe alta toma financiamento de veículo. Uhum. E também essa classe toma bastante o crédito imobiliário, principalmente nesses programas do governo, como foi o Minha Casa Minha Vida, que foi um sucesso. Então, muita gente de baixa renda tomou crédito. Falando de evolução do mercado, você falou, há o tempo que você está no mercado, já estou aí há mais de 30 anos. O que eu vejo é o seguinte, 30 anos atrás, quando você olhava para o mercado de crédito, você tinha muito pouco crédito sendo concedido para baixa renda. Então, você tinha o varejo, o comércio em geral, uhum, que dava crédito. As instituições financeiras tinham mais dificuldades de dar crédito para esse povo. O que aconteceu de lá para cá, né? Então, estamos falando de 30 anos, ele está falando de plano real, então sim, depois do plano real, a gente tem a estabilidade da economia, uma melhora da questão da renda, o próprio crescimento econômico, e a grande transformação é com relação à tecnologia. Então, hoje a tecnologia ela está aí de uma forma a favorecer bastante a experiência desta classe. E tivemos aí vários avanços. Eu acho que o principal deles é a questão da tecnologia. E para a classe de baixa renda, um instrumento que foi muito importante e tem sido muito importante é o cadastro positivo, uhum, que ele fez 5 anos esse ano, e é onde você consegue enxergar melhor o nível de cliente que você está olhando para dar crédito, ou seja, o score do crédito. Porque o crédito, antes do cadastro positivo, olhava praticamente a questão só das dívidas financeiras, dos compromissos financeiros. E com o cadastro positivo você incluiu ali os carnês, a conta de luz, conta de água, ou seja, serviços públicos que mostraram que muitas vezes aquele cliente, o tomador do crédito, ele é bem melhor do que você imaginava, porque você tem mais informações dele. É isso que você queria saber, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Não, com certeza. E que bom que você já trouxe também a questão da tecnologia, né? E a gente está vendo a tecnologia aqui no programa, a gente fala bastante porque ela está inserida em várias áreas da sociedade. No nosso dia a dia, a tecnologia, acho que desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, além de proporcionar esse melhor conhecimento do cliente, quais são os outros benefícios que você vê a tecnologia envolvida que está ampliando, né, o mercado financeiro para as pessoas de classe mais baixa? Olha, a tecnologia ela realmente ajuda na inclusão financeira, uhum, demasiadamente. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Com o advento da tecnologia, a gente teve aí a introdução das fintechs no mercado financeiro. E isso ajudou bastante porque as fintechs vieram com foco da experiência do cliente. E isso é muito importante. E você consegue melhorar muito a experiência com a tecnologia. E você também consegue analisar uma quantidade de dados que você não conseguia analisar no passado. Então você consegue olhar de uma forma mais assertiva para o cliente, você consegue oferecer uma experiência melhor para ele, você consegue
analisar muito mais dados, então você consegue dar resposta muito mais rápida, seja positiva ou negativa, você consegue responder muito mais rápido, ajuda muito as instituições a detectar fraudes e trouxe a oportunidade de novos entrantes para a economia. E isso, para o mercado de crédito, para a economia, é muito bom, que é a competitividade. Então, com a competitividade você traz mais opções e melhores condições para a classe, falando aí da classe que toma crédito, né, na classe de renda baixa. Com a chegada das fintechs, como é que o mercado se encontrou? Fala assim, as empresas mais tradicionais, né, de crédito, assim, se sentiram ameaçadas? Pelo que você falou, foi uma movimentação positiva, mas em algum momento houve esse receio, esse medo desse novo perfil de empresa financeira chegando? Olha, eu acho que, assim, analisando de forma geral, não, tá? É lógico que toda grande novidade, ela vem acompanhada de um certo receio, vamos chamar assim. E também porque, no primeiro momento, o discurso das fintechs foi muito um discurso de colocar os serviços existentes numa vala comum, que os serviços não eram bons, vamos chamar assim. Tá? Então isso, de certa forma, criou, no primeiro momento, uma certa preocupação de, poxa, mas do que se está se falando, o que efetivamente vem por aí. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu falei que foi muito positivo, esse movimento ajudou muito vamos chamar, aqueles que estavam no mercado a olhar para isso e falar, poxa, mas isso eu posso fazer também. Não é uma coisa tão absurda e tão inovadora assim, que é usar tecnologia, é lógico, muita inteligência e estratégia de negócio a favor do teu negócio. Então eu acho que as fintechs, elas deram uma grande contribuição para aquele que já estava no mercado, que já sabe fazer e que talvez precisava ali de um certo aviso. Olha, você pode fazer muito melhor o que você está fazendo. Então hoje eu vejo tanto os bancos tradicionais, as financeiras tradicionais, como as fintechs trabalhando muito em conjunto, porque hoje em dia praticamente toda instituição financeira usa uma fintech para melhorar o serviço. Então não é uma coisa que era no primeiro momento que parecia vai pegar meu espaço, vai pegar meu espaço, meus clientes, os antigos vão sumir, isso aí ficou para trás, tá? Então acho que hoje já tem, como eu falei, é um trabalho em conjunto pro melhor do mercado, e quem ganhou com tudo isso foi o cliente final. Bom, a gente vai falar agora sobre um assunto que é um grande problema, né, desse setor, que é a inadimplência. E eu tenho mais dados aqui para falar por que ele ainda é um grande problema. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil informam que aumentou em mais de 2% o indicador de inadimplência no Brasil de abril de 2023 até abril de 2024, indicando que mais de 41% da população adulta está inadimplente. Bom, Tadeu, na sua opinião, o que é que indica, né, esse crescimento e como é que ele pode ser resolvido? Bom, vamos lá. Essa pesquisa e esse apontamento, ele é importante. Inclusive, a sua pergunta é boa porque a gente consegue abrir um pouco esses números, né? Então, o que acontece? Efetivamente, teve efetivamente esse aumento da inadimplência. E quando a gente olha a inadimplência, a gente tem que olhar a inadimplência de uma forma geral, né? Dentro desse grupo. Então a gente tem que separar esses inadimplentes em dois grupos, que é essa amostra que eles estão colocando de abril de 23 a abril de 24. O primeiro grupo é aquele grupo das pessoas, dos inadimplentes dos serviços, das contas pública, serviços, vamos falar de água, luz, telefone, serviço de streaming, condomínio, aluguel, serviços diretos e público e crédito mesmo direto de comércio. Tá? Um outro grupo é o grupo que é os inadimplentes do sistema financeiro nacional. Aí a gente está falando do mercado financeiro, bancos, financeiras e tudo mais.
Para você ter uma ideia, Maria Rita, esse número é assim, o primeiro grupo corresponde a 70% dessa inadimplência, e o segundo grupo a 30%. E a gente sempre tem uma preocupação muito grande se o mercado está dando crédito consciente. Então, a gente tem um percentual disso que é de dívidas financeiras, mas o maior percentual é realmente esse primeiro grupo que eu citei. E aí você falou, né, como é que a gente resolve isso? Eu acho que além, é claro, que a gente resolve com aumento, melhora do emprego, melhora da renda, melhora da própria economia, tem uma questão aí que é a educação financeira. Então, quando a gente vê que são contas, vamos chamar quase que básicas, né? Então tem um pouco aí da questão da educação financeira, uma dinâmica muito importante para que todos abracem, né? Então, porque tanto as empresas que concedem o crédito, quanto o próprio consumidor tem que ter essa responsabilidade para olhar para o orçamento. Então, acho que a questão da educação financeira é o principal ponto que eu vejo aí, que como você consegue resolver. É justamente educando as pessoas no sentido do orçamento, da compra não compulsiva, que é aquela história, né, que a gente aprende lá atrás com a mamãe e com o papai, que não pode gastar mais do que ganha, né? Quando você fala assim, crédito consciente, o que é que você quer dizer com isso? Que expressão é essa? Porque eu acho que tem muito a ver com essa questão também da educação financeira, né? Não só dos clientes, mas também ter essa responsabilidade das empresas. Exatamente. Do setor, né? Quando a gente fala do crédito consciente, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um número de inadimplentes muito grande. Essas pessoas poderiam estar consumindo e todo o mercado poderia estar ganhando com isso. Então, quando a gente fala do crédito consciente, é pensando no longo prazo de você ter um mercado sustentável. E isto como eu falei, uma questão de consciência do próprio tomador, que muitas vezes não tem essa informação tão bem clara, e precisa avançar, essa agenda precisa avançar, a agenda da educação financeira hoje faz parte de currículo da escola, tem várias ações, se a gente olhar, mas a gente eu acho que a gente não conseguiu ainda ser efetivo em termos de educação financeira. O brasileiro, ele compra muito, ele acaba fazendo muitas vezes uma dívida maior do que ele pode pagar. Então, essa é a chamada consciência, que você ter realmente, fazer o teu orçamento, chamar a família, se organizar. Tem muitas opções de crédito, e aí que eu falo que a consciência tem que ser dos dois lados. Quando você vai dar o crédito também, você tem que olhar se aquele cliente tem capacidade de pagar, se aquele crédito vai ser alguma coisa que vai contribuir para a vida dele ou se efetivamente vai ser um problema para ele. Às vezes acaba sendo uma bola de neve, Acaba sendo uma bola de neve. Então, por isso que eu falo da consciência. Muitas vezes você tem que mais orientar o cliente do que dar o crédito para ele. E eu sei que é muito difícil, porque todo mundo tem meta de vendas, meta de crescimento, mas quando a gente fala de consciência é algo maior, é assim, uma coisa que precisa ser desenvolvida justamente a gente pensando que se a gente tiver clientes mais conscientes, instituições mais conscientes, o mercado vai ser mais consciente, mais sustentável, logo vai ter mais gente e todos ganham com isso. Você vê algum movimento em relação a isso, essa consciência sendo gerada no ambiente corporativo da área? Sim, eu vejo sim. Eu acho que eu estou na CREF, uma das bandeiras da CREF é a questão da sustentabilidade do crédito, da educação financeira, do compartilhamento desse conhecimento. A maioria das associações de bancos e de financeiras, que como a gente já citou aqui algumas, elas trabalham com isso, tem programas de educação financeira. As empresas hoje trabalham com seus colaboradores, fazendo programas internos de educação financeira. Então, educação financeira é uma coisa que tem que estar na pauta do dia a dia. Então, eu vejo efetivamente uma evolução com relação a isso. Bom, então você que está nos assistindo, saiba que a internet pode ser um grande local para você se informar mais sobre educação financeira, né, Tadeu? Pode ser uma alternativa para você iniciar
a sua educação financeira. Existem vários órgãos que são respeitados, que têm credibilidade, né, para passar esse tipo de informação. É uma saída, né? Sim, é uma saída, e como você citou, né, são instruções e treinamentos gratuitos. Uhum. É importante colocar a família, porque educação financeira, ela te dá liberdade. Porque, como a gente comentou, muita gente na imprensa, isso tira a liberdade de você poder comprar a prazo, né? E a gente sabe que o crédito é um grande motor da economia, um grande motor do crescimento. E as pessoas fazendo esses cursos de educação financeira, tem vários, e excelentes, tá? De excelentes qualidades. E tem aí na internet, e como você falou, várias empresas respeitadas, associações, o próprio Banco Central tem todo um trabalho de educação financeira que é fantástico, faz um negócio muito bem feito, e é importante que as pessoas façam e divulguem, porque eu falo assim, educação financeira te dá liberdade lá na frente, né? Bom, gente, mês de novembro, todos sabem que no dia 20, né? Exatamente hoje, quando você está assistindo esse podcast, é celebrado o Dia da Consciência Negra, mas no dia 19 é celebrado também o Dia do Empreendedorismo Feminino. E a gente sabe que aqui no Brasil as mulheres empreendedoras são maioria entre os empreendedores e as mulheres negras empreendedoras são maioria entre as empreendedoras. E mesmo sendo maioria, elas também enfrentam grandes dificuldades, não só do dia a dia, como questão de etarismo, questões relacionadas a gênero, a maternidade, mas também relacionadas ao mercado financeiro. Aí vem a minha pergunta, Tadeu. Como é que líderes como você podem ajudar a proporcionar mais inclusão e diversidade no empreendedorismo, principalmente porque são as pessoas que mais necessitam, né, de crédito, de aporte financeiro para tocar seus negócios para frente? Bom, esse é um ponto importante. As mulheres são efetivamente muito empreendedoras e são maioria como empreendedoras, mas a gente tem esse quadro que é o quanto é mais difícil para a mulher. Então, já é mais difícil para a mulher negra é mais difícil ainda. Então ela tem toda essa questão como você falou, da idade, a questão da maternidade, de ter que ter 2, 3 turnos, né, como se fala. Sim, jornadas, né, de atividade profissional. E elas são efetivamente muito empreendedoras. Então, o que a liderança pode fazer, e eu posso dar meu exemplo. Eu fui presidente da Omni durante 6 anos, fui diretor durante muitos anos, como você mesmo colocou, fiquei 30 anos. E trabalhei numa organização onde nós criamos um serviço de crédito para baixa renda. E nós tínhamos, quando eu estava lá, e temos, né, a gente começou, um projeto muito importante de microcrédito para mulheres empreendedoras. É um projeto no Nordeste, onde a gente tem uma atividade muito forte com mulheres empreendedoras, que tem toda essa qualificação que foi dada, essa característica, pessoas que estão em lugares de muita, vamos chamar assim, dificuldade econômica, né, situações de vulnerabilidade muitas vezes, e através da concessão de crédito para essas mulheres empreendedoras, a gente consegue ajudar que elas consigam, a gente consegue dar crédito, elas conseguem ter renda, conseguem criar seus filhos, e uma das coisas mais lindas de ver, muitas vezes conversando com essas mulheres, é que o sonho é que o filho ou a filha, que os filhos vão para a universidade. Então, assim, realmente inclusão social na veia, você colocar o dinheiro na mão da mulher empreendedora, para que ela possa empreender. Então eu acho assim, como liderança, eu estou dando esse exemplo de que eu liderei um projeto desse que continua muito bem, é justamente que a liderança olhe para isto e isso não eu diria assim, não é você fazer uma doação social, é um negócio que é rentável.
porque você proporciona o crédito para alguém empreender, esse alguém empreende, ele cresce, ele te dá o retorno, então é um negócio, Sim. É um negócio social. Mas muitas vezes é um negócio que dá trabalho, é difícil, é trabalhar com gente mais simples, então é lógico que precisa ter uma certa especialidade. Sim. Mas hoje em dia a gente tem muita gente especialista no mercado, a gente tem exemplos, né, de instituições financeiras que trabalham com microcrédito. Então eu acho que a grande contribuição da liderança é olhar para isso como um negócio e um negócio social. É aquela história, né? Fazer o bem faz bem. E não é você fazer doação, é você ter isso como negócio mesmo, uma atividade que gera lucro, ou seja, com um propósito, diria assim, fabuloso. É isso que você chama de liderança consciente, que eu vi que você se autodeclara um líder consciente, estaria nesse propósito, então, de promover essa inclusão social, esse impacto social positivo, é nessa linha? Eu me declaro uma liderança consciente, porque é bem da minha característica. Eu toquei negócio com essa mentalidade. E o que é a liderança consciente? A liderança consciente é aquele que olha para todos os pilares da sociedade. Então você olha, o negócio ele tem propósito. Você olhar para as pessoas, colocar as pessoas no centro de tudo e fazer isso de forma genuína. Então quando você olha para o negócio com essa visão de consciência, você consegue criar todo um ambiente de negócio onde você envolve as pessoas, porque você valoriza as pessoas dentro do negócio e você também cria negócios que impactam de alguma forma a sociedade. Sim. Eu dei esse exemplo do microcrédito. Então, quando eu falo muito da liderança consciente, é justamente você como líder olhar e falar, olha, o meu papel como líder vai muito mais do que ocupar uma posição de gerente, ou diretor ou de presidente. Vai na responsabilidade de você melhorar o mundo de alguma forma, você criar um valor. E quando você fala criar um valor para o mundo, não é uma questão filosófica, é bonita, é filosofia, não. É na prática mesmo. Como é que se você tratar bem o seu time vai estar mais feliz, então as pessoas vão estar mais felizes, serão pais e mães mais felizes dentro do lar deles. Se você conseguir dar uma remuneração mais justa, premiação, envolver as pessoas no negócio, distribuir um pouco do que você ganha, isso faz com que você crie toda uma energia positiva com relação ao seu time. Sim. O seu time satisfeito, ele vai atender melhor o teu cliente. O teu cliente vai estar mais satisfeito. Então você cria toda uma espiral positiva, tá? E no final do dia, gerando mais resultado. Eu acredito, e eu fiz isso na prática, que felicidade dá dinheiro, tá? Para todo mundo. Você cria um ambiente próximo. Então é isso que eu chamo de uma liderança consciente, onde você usa o negócio para ajudar e fazer com que as pessoas cresçam em todos os sentidos. Todo mundo sai ganhando, exatamente, né? Maravilha, Tadeu. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre o início da sua carreira, eu tenho muita curiosidade para saber como é que você chegou nesse mercado. Eu gostaria que você deixasse uma dica para aquele empreendedor, empreendedora que está tendo dificuldade de conseguir crédito, seja microcrédito, seja o crédito do aporte que for, e que insiste naquela mesma instituição, naquela mesma iniciativa. Por onde essa pessoa deve recomeçar, já que não está dando certo aquele plano, ou então o que é que pode não estar dando certo? Eu sei que não é uma receita, né? Cada caso é um caso, mas se você pudesse deixar aqui uma dica, poxa, você que está me assistindo e está tendo dificuldade na hora de conseguir um crédito, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Onde é que você está errando? Que dica você daria? Olha, você fala da dificuldade não no negócio, dificuldade de conseguir o crédito. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu acho que uma das coisas importantes é você rever a forma que você pediu o teu crédito, como você pediu, se você pediu diretamente, se foi alguém que pediu por você, se você deu atenção para aquilo. Então, é importante você dar atenção para aquilo. Acho que é importante você ter escrever, tá? Porque eu vejo assim, eu trabalhei muito com microempreendedores e eles, se você conversa com eles,
eles têm assim o plano, sabe, conhece tudo. Numa conversa você daria o crédito para ele. Mas a gente falou um pouco de tecnologia aqui, né? Então muitas vezes hoje não dá tempo de ficar conversando muito com as pessoas para entender tudo. Então é muito importante que você coloque no papel, tá? O que é o teu negócio? Tá? Qual a tua proposta de valor? Independente do tamanho do teu negócio, você tem uma proposta de valor. Seja qual for o teu negócio, você tem uma proposta de valor. Ou seja, você fazer essas perguntas para você mesmo. O meu negócio impacta o quê? Qual é a minha proposta de valor? O que eu ofereço? O que eu tenho como diferencial? Olhar os seus custos, olhar suas receitas, suas despesas, como o teu negócio está estruturado. Porque eu acho que para quem está do outro lado fazendo análise de crédito, é muito importante olhar a consistência daquele negócio. Ou seja, que ideia tem na mesa, como é que ela está sendo implantada e o que está acontecendo. E outra coisa importante, não é só falar bem do teu negócio, você também tem que falar dos problemas que você teve e tem, porque também fica mais verdadeiro essa conversa. Então, assim, o meu conselho principal é estruturar as suas informações e a tua história. E outra coisa importante é ter consistência. Eu sempre dou esse conselho. Se você tem consistência e você persiste no longo prazo, você vence. Se você, aqui não deu, você já vai para lá, daqui você vai para lá, de repente você quer fazer tanta coisa que você não consegue fazer nada. Boa dica, Tadeu. Agora vamos falar um pouco mais sobre você, né? Você, como já foi mencionado aqui, esteve em uma empresa há mais de 30 anos, iniciou nessa empresa quando ainda não se falava muito sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo. Eu gostaria de saber como é que foi a sua chegada nesse mercado e como é que foi a questão da representatividade, né? Infelizmente, a gente vê poucos líderes negros, né, no ambiente corporativo brasileiro, e é uma questão que a gente traz bastante aqui no nosso programa, a importância da diversidade, da inclusão em todas as esferas da empresa. Na liderança, ainda é menor ainda nessa representatividade. Como é que você se via nesse ambiente? Como é que você construiu a sua carreira? Chegou a sofrer algum preconceito, alguma questão que você acha que foi relacionada à questão racial? Eu comecei trabalhando muito cedo, eu tinha 12 anos de idade, eu vendia sorvete. Minha mãe me emprestava o dinheiro que meu pai deixava na semana e eu pegava, comprava sorvete, vendia, depois pagava minha mãe e ali eu fui formando um caixa. Depois eu fui trabalhar na feira, eu era muito bom de números. Depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, eu fiz curso técnico de contabilidade, depois montei um escritório quando eu tinha 20 anos. Então eu sempre fui muito empreendedor. Isso me ajudou muito. E talvez esse lado empreendedor ele ficou mais forte por falta de oportunidades. Eu vejo muitos empreendedores negros hoje que você vê que ele não tem outra oportunidade, ele acaba empreendendo. Porque pelo menos você é dono do teu negócio, né? Eu sempre tive essa veia empreendedora, eu montei um escritório e eu fui crescendo, ganhando clientes, mas eu também trabalhei no mundo corporativo. Então, assim, tinha dificuldades. Na minha época, eu sou de uma época que a gente não tinha nenhum movimento afirmativo, a gente não tinha nenhum problema de inclusão, a gente não tinha cotas, ou seja, todo esse avanço com relação às pessoas negras, elas não existiam. Então, era muito mais difícil. Mas, que sofri questão de racismo, sim, algumas vezes, tá? Em vários estágios da minha vida e até como presidente de empresa, tá? Até como presidente de empresa, quando a pessoa não te conhece, não imagina que o negro seja o presidente, né? Eu nunca me deixei levar por essas questões, por algumas narrativas, ou mesmo as formas de tratamento. Eu acho que isso tudo só me deu força. Eu sempre estudei muito, dormia pouco, principalmente quando era muito novo, eu dormia pouco, estudava muito, porque eu precisava vencer, eu precisava provar. E a gente efetivamente não vê hoje muitos negros em lideranças, mas isso é uma coisa que aos poucos também vai mudar, porque todos esses avanços que aconteceram,
as pessoas estão vindo aí. Então isso é uma coisa que vai acontecer. É lógico que eu, como negro, gostaria que isso acontecesse de uma forma muito mais rápida do que está acontecendo, mas é uma coisa que é estrutural, de muito tempo, vem da escravidão, vem de um sistema colonialista, e é um processo natural de avanço. Foi muito importante essa vontade que eu tive ao longo da minha carreira, e assim, não seria necessário alguém se esforçar tanto para chegar onde chegou, vamos chamar assim, né? Mas foi necessário. Eu acho que o que a gente pode fazer é inspirar as pessoas, ajudar as pessoas para que elas não tenham tanta dificuldade. Não precisa ser tão difícil assim chegar ao topo de uma organização, numa alta liderança. Então quando eu vejo o meu exemplo, muitas vezes de ser o único ali naquele ambiente, eu fico pensando, quantos ficaram para trás, né? Quantos poderiam ter vindo? Mas eu acho que é um pouco disso daí, é toda uma história, né? E você não muda a história com uma varinha de condão, assim. Bom, eu acho que é uma questão de tempo, de consciência e de mais liberdade para as pessoas. Verdade. Bom, antes da gente falar sobre um outro trabalho que o Tadeu realiza, a gente até já mencionou aqui na nossa abertura, que é o Centro do Imigrante, a ação de apoio do imigrante refugiado. A gente vai dar uma atenção super bacana a esse projeto do Tadeu, para vocês entenderem a importância também dos líderes se preocuparem com essas pessoas que chegam no nosso país em busca de um recomeço, né, de uma nova oportunidade. Eu gostaria de falar sobre um prêmio que você recebeu, o Prêmio Nelson Piquet, que é dado para pessoas que de alguma forma contribuem com o mercado automobilístico aqui do Brasil. Você, gostaria de entender, porque você não é corredor, você não trabalha na área de vendas de automóvel, mas você recebeu esse prêmio. Eu sei por quê, mas eu gostaria que você explicasse pra gente o motivo, a motivação desse prêmio. Esse prêmio foi muito importante. Eu recebi esse prêmio no mês de agosto na Câmara Municipal de São Paulo. E esse prêmio ele foi um reconhecimento à minha história no mercado. A gente fala automobilístico porque como eu fui presidente da ONU e fui diretor estatutário lá há muitos anos, nós financiamos veículos, né? Então você financia moto, carro, caminhão, carro de passeio, caminhão, e você acaba tendo um destaque no mercado financeiro. E principalmente o meu destaque, né, o que foi ressaltado foi a forma que eu conduzi uma operação de crédito para baixa renda. De lá atrás olhar para o mercado desassistido, onde as pessoas eram invisíveis com relação ao crédito, você criar um negócio de crédito onde você insere essas pessoas no mercado. E efetivamente você ajuda a realizar sonhos, né? Então foi assim, imagine a história de um caminhoneiro, por exemplo, que o caminhão é a empresa dele, a gente está falando de empreendedor, o caminhoneiro ele é um grande empreendedor, que você acreditar no sonho dele, e ali ele ter o negócio dele, com aquilo ele criar a família dele, olhando isso para o lado do negócio, para o lado do propósito. E o outro lado foi esse lado da liderança que eu exerci como gestor de pessoas, como gestor de negócio. Então o prêmio veio coroar assim, o trabalho que eu fiz nesse tempo. Eu fiquei muito feliz de receber. Maravilha. Eu fiz questão de trazer essa questão do prêmio aqui, porque justamente como você falou, a sensação de proporcionar sonhos para as pessoas, né? Como é que você lida com isso, sabendo que você está à frente, esteve à frente, né, por 6 anos de uma empresa que proporcionava isso para muitas pessoas que provavelmente nunca imaginaram que iam conquistar um automóvel, ou seja, qual bem, né, seja desse desejo dessa pessoa. Como é que você lidava com isso? Olha, eu acho que o principal ponto eu venho de uma origem muito simples, né? E eu via, né, assim, na minha vizinhança, naquela comunidade, pessoas simples e alegria quando alguém confiava nelas.
E eu lembro isso muito bem do meu pai, da minha mãe, quando, poxa, eu consegui um crédito para comprar o sofá, a televisão. Então isso assim, desde pequeno, desde muito cedo, eu via assim, o quanto era importante quando alguém confiava nas pessoas. Então assim, na minha trajetória, eu acho que uma coisa que eu consegui materializar bem no mercado e aí trabalhando, né, nessa criação de um crédito inclusivo, incluindo pessoas, é justamente a questão da confiança. Sim. Você confiar e as pessoas retribuem essa confiança, porque, poxa, eu já ouvi muitas vezes assim, olha, vocês foram os únicos que acreditaram em mim, então eu faço questão de vir aqui e pagar. Sim. E muitas vezes quando as pessoas tinham um problema de inadimplência, a gente conversava para saber o que aconteceu, porque imagina, Maria Rita, você veio aqui hoje, eu conheci você, eu acreditei em você. E aí, quando olhava lá, Maria Rita não pagou. Alguma coisa aconteceu. E normalmente, não é porque você não pagava porque você não queria, é porque acontecia alguma coisa. Sim. Principalmente quando a pessoa de baixa renda, morreu alguém na família, pronto, já tem dificuldade, já desestrutura toda Sim. a questão, né? Por isso que eu falei bastante da educação financeira. Então, se você ir lá, olhar, e nesse momento você confiar de novo, isso não tem preço. Quando a pessoa olha e fala, ele confiou em mim uma vez, tá? Porque ninguém me dava crédito, depois eu tive um problema e falei e confiou de novo. Então isso é importante. Então essa era a mentalidade, é a mentalidade da Omni, que é a empresa que eu fui presidente até abril do ano passado e tem esse negócio de propósito, negócio inclusivo. Além da CREF, você também preside, né, o Centro do Imigrante, a Ação de Apoio do Imigrante Refugiado. Eu gostaria que você explicasse pra gente como é que surgiu esse projeto. Foi pro bairro do Brás, onde tem uma comunidade de imigrantes muito grande, imigrantes e refugiados, e a gente foi lá para dar microcrédito, porque é um povo muito empreendedor, até porque tem um pouco a ver com a história dos negros também, né? Que não tem muita oportunidade e acaba criando um negócio para poder viver. Então a gente foi para lá para dar microcrédito. A gente ficou muito tempo lá com uma operação de microcrédito e a partir do ano passado, quando eu me desliguei, que eu tive mais tempo até para cuidar de outras coisas, até porque a gente que está numa cadeira executiva, depois você olha, por que eu vou fazer amanhã? Então, uma das coisas que eu achei por bem, tanto a CREF, que é uma associação, é um trabalho voluntário na CREF, e no Centro do Imigrante também é um trabalho voluntário. Na CREF, pensando no mercado financeiro, tudo que o mercado de crédito me deu, eu devolvi um pouco disso, né, ajudar. E no Centro do Imigrante, olhar e falar, poxa, eu posso ajudar muito essa comunidade. Então, a partir dali, nós criamos uma organização da sociedade civil, que é uma OSC, sem fins lucrativos, e enquadramos totalmente a atividade nessa organização. Então, hoje, o que a gente tem no Centro do Imigrante? Nós temos um trabalho que a gente chama do poupa-tempo do imigrante, onde a gente ajuda a regularizar a documentação, a gente dá orientação jurídica, a gente dá apoio para ele alugar uma casa, uma imobiliária, essas questões imobiliárias. Eles vêm para trabalhar e eles aqui mandam dinheiro para a família. Então a gente tem dentro do Centro do Imigrante uma remessadora de valores, que são coisas essenciais, serviços essenciais ali para ele. A gente tem um trabalho social muito grande. Nós temos hoje um foco de empreendedorismo, tem um pouco a ver com a minha história de empreendedor. A gente acredita no Centro do Imigrante que a gente precisa criar efetivamente a liberdade financeira para ele. Porque aquela história, ele chega ou como imigrante ou como refugiado. É lógico, a gente tem cesta básica, a gente tem várias questões assim que são mais urgentes, tá? Como aprender uma língua, aprender a língua, né? Na verdade, a língua do país, que além de ser imigrante tem essa dificuldade. Mas a gente tem um serviço para a gente, que a gente fala muito, que a gente precisa gerar autonomia pro imigrante. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente atendeu, de um ano para cá, mais de 1.200 pessoas
dentro de um programa que nós temos lá dentro em parceria com o Sebrae, que é o Sebrae aqui. Então são 1.200 empreendedores que de alguma forma a gente prestou um serviço da abertura da empresa, orientação e cursos. Todo sábado eles têm curso, e cursos de gestão financeira do negócio dele, como é que apresenta, coisa de marketing, ou seja, o Sebrae é muito especialista nisso. A gente fez essa parceria, tem essa movimentação. Para você ter uma ideia, a gente tem também um trabalho de distribuição de alimentos. A gente distribui 1 tonelada de alimentos por semana no Centro do Imigrante. Toda semana a gente distribui, toda sexta para sábado a gente distribui. A gente tem um trabalho com criança muito importante, então a gente trabalha com escola de música, reforço escolar. Fizemos uma festa maravilhosa no mês passado, que foi o mês das crianças. Tivemos mais de 1.000 crianças lá no centro. E tudo isso é a criança da comunidade. E temos agora, para o mês que vem, mês de dezembro, o Natal Sem Fronteiras, que as crianças escrevem carta para o Papai Noel. A gente distribui essas cartas e junta tudo isso num dia. Vai ser dia 14 de dezembro. E entrega para as crianças o presente. Então a gente tem ali um trabalho no Centro do Imigrante que é voltado para essa autonomia, mas que a gente precisa cuidar dessas questões, né? O imigrante e o refugiado, quando a gente fala de diversidade, é uma questão muito humanitária. Porque, imagina, o refugiado é aquele que não escolheu vir para cá. Ele está ali amanhã, sei lá, de um dia para o outro tem que sair e vai embora do país dele, chega num lugar onde ele não fala a língua, onde o diploma dele não é reconhecido, onde ele tem dificuldades de se comunicar com o país dele, então tem um sofrimento grande aí. E mesmo o imigrante que vem também tem a dificuldade de adaptação, tem muitos africanos, então você tem muitos negros. Temos um trabalho também forte ali com mulheres, como a gente falou, as mulheres elas têm mais dificuldades nessa população, mais ainda, tem muita coisa para se fazer para esse público, e esse é um pouco do que a gente faz. Esse projeto está aberto para como é que as pessoas que estão nos assistindo, que se enquadram no perfil, né, das pessoas que são assistidas pelo projeto, podem participar? Pode sim, a gente fica no Brás, na rua do Dr. Costa Valente, número 218. A gente tem o Centro do Imigrante tanto no Instagram quanto no Facebook. E entrando lá vai ver, tem o nosso telefone, o nosso endereço. E é um ambiente físico que ele pode ir lá e ser atendido se ele precisar de alguma coisa. E esses contatos também servem para quem quiser apoiar vocês, para quem quiser também unir forças com vocês. Também, quem quiser apoiar, a gente recebe voluntários. Então, ótimo. A gente trabalha com voluntários. Esse ano nós vamos fechar aí com mais de 120 voluntários, que são aqueles que são voluntários permanentes. E tem os voluntários para algumas questões, exemplo dessas festas que nós fazemos, onde tem mais. E para fazer doação também, podem entrar lá, fazer doação, é tudo arrumado, regularizado, organização sem fins lucrativos. E estamos lá para visitar, para conhecer. Bacana, Tadeu, muito bonito esse projeto, parabéns. E para a gente encerrar aqui o nosso ADM Cast, dica de leitura, a gente sempre pede aqui no nosso programa, pode ser qualquer livro que você queira compartilhar com a gente, que tenha te emocionado, que você acha importante a gente conhecer. Olha, eu falei bastante aqui sobre propósito, liderança consciente, e tem um livro muito importante, muito legal para ler, que é Capitalismo Consciente. Eu indicarei esse livro, acho que é muito bom para negócio, para quem tem negócio, para quem tem visão de negócio, tem essa visão do capitalismo consciente, que acho que é muito legal. E um outro livro que me veio aqui agora é o Escola dos Deuses, do Hélio Dana. Eu acho que é um livro para autoconhecimento fantástico, que eu indico para todo mundo. Excelentes dicas. Bom, quero muitíssimo te agradecer por esse bate-papo. Que bom que você trouxe aqui pra gente o projeto, que eu acho importante a gente divulgar mais, o Centro do Imigrante. Acho que é importante a gente aplaudir e fazer parte, ajudar essas iniciativas que, como eu falei, os líderes precisam fazer a diferença, né, na nossa sociedade. Então, parabéns
pela sua iniciativa e muito obrigada. Quem quiser continuar te acompanhando depois do programa, onde é que te encontra? Estou no LinkedIn. Tá bom. E estou também no Instagram. Perfeito. A gente está colocando aqui, vocês já estão acompanhando. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. E a você também que está com a gente em mais um ADM Cast. Muito obrigada pela sua audiência. É um prazer receber você aqui. Bom, escreva nos comentários o que você achou sobre esse programa e também sobre os outros programas que você acompanhar aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreva agora aqui no canal Serviço da Administração, deixe seu like, seus comentários e siga as redes sociais do CRA São Paulo. E não esqueça de ativar as notificações. Tchau, tchau!